assistem. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos os vereadores dessa legislatura, que, tendo sido meu primeiro mandato, mas eu já acompanhando legislaturas anteriores, eu arrisco dizer que foi uma das legislaturas mais combativas que nós tivemos nos últimos anos na Câmara de Vereadores de Pelotas. Isso também aparece na pesquisa do IPO, que foi publicada ontem, dando 64,9% de aprovação da Câmara de Vereadores de Pelotas. Quase 65% de aprovação. Olha, no momento de crise política que nós estamos vivendo no país, uma Câmara de Vereadores ter 65% de aprovação é extremamente significativo. É uma demonstração de que as pessoas estão acompanhando a política e percebem o esforço que um órgão coletivo como a Câmara de Vereadores fez para cumprir as suas funções. E cumpriu. Nós vimos aí dados que refletem isso em comparação com a legislatura anterior, por exemplo. Nós tivemos um incremento de leis ordinárias de mais de 63% de leis aprovadas nessa legislatura. Nós tivemos pedidos de providência mais 970% do que na legislatura anterior. Pedidos de informação mais 1.300% do que foi feito na legislatura anterior. Matérias legislativas discutidas, mais 525% de temas discutidos nessa casa. Então, os números aí refletem o trabalho que foi feito pelo coletivo que é a Câmara de Vereadores. Então, em primeiro lugar, cumprimentar todos os vereadores, porque não é trabalho de um ou outro vereador, é um órgão coletivo que precisa atuar. Eu não seria presidente da Comissão de Saúde, como fui, 4 anos eleito consecutivamente por unanimidade, não fosse a confiança de todos os vereadores. E com esse trabalho nós pudemos atuar fortemente na fiscalização, e eu, fazendo um balanço, e esse é um período propício para isso, né, no final do mandato, fazendo um balanço das nossas atividades, desse meu primeiro mandato, eu percebi que nós tivemos muitas realizações, Tenente Bruno. Muitas realizações. Eu pude participar de uma luta em favor da zona rural, por exemplo, para que a zona rural tivesse uma ambulância destacada para a zona rural. Especificamente, o então secretário Ciro Simone, que é deputado estadual do PDT, era secretário de Saúde do governo Tarso, recebeu da Secretaria de Saúde, por nossa intermediação, o pedido e fez a designação de uma ambulância exclusiva para a zona rural. Infelizmente, depois, vereador Edemar, a secretária Arita, alegando que não tinha motorista, foi essa a alegação, vice-prefeito, espero que seja corrigido, alegando que não tinha motorista, não designou a ambulância que veio para a zona rural para atender aquela população. Nós tivemos que fazer um debate no Ministério Público e ela, inclusive, disse que não tinha demanda suficiente. Depois de dizer que não tinha motorista, eu mostrei a ela que tinha motorista, porque consegui 3 motoristas que moram na zona rural, que se disponibilizavam a atuar, e, mesmo assim, a ambulância não foi para a zona rural, mas ela está aí. Nós conseguimos também fazer o primeiro mapa do turismo rural de Pelotas. Uma intermediação da Secretaria de Turismo, junto com a Corag, que agora foi extinta. Fizemos várias leis, tivemos aí 11 leis aprovadas, 15 leis que foram propostas, 3 leis que estão em tramitação, 24 audiências públicas. Das leis, eu destaco a lei contra o trote do SAMU, que penaliza quem dá trote para o SAMU, um problema que nós temos ainda hoje. A lei que cria o programa Voo de Bicicleta, que incentiva, dá a possibilidade de incentivar aqueles que se deslocam para o trabalho, como eu, de bicicleta. A lei que cria vagas de estacionamento para bicicletas nos estacionamentos de veículos automotores. Lei que cria
a obrigatoriedade de entregar nas mãos dos nossos alunos a síntese biográfica da figura histórica que dá o nome da sua escola. Parece uma coisa pequena, mas são pessoas referenciais que, se a nossa comunidade conhecesse mais a sua história, poderia servir de exemplo essas pessoas que dão nome às escolas. A lei que também inclui no currículo a campanha da legalidade, no currículo de história das escolas municipais. Sem dúvida nenhuma, uma das que eu mais me orgulho, a lei que combate a corrupção no município de Pelotas, a Lei 682 de 2015, que nós criamos aqui para proibir que empresas que tenham financiado campanha política pudessem depois contratar com a administração pública ou com a Câmara de Vereadores. Uma lei que, olhando o quadro nacional hoje do escândalo da Lava Jato, se mostra extremamente oportuna, porque a promiscuidade que existe entre empresas e poder público é que cria um ambiente favorável para a corrupção. Então, proibindo que empresas que financiam campanhas depois possam lucrar com a administração, é um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Essa casa aprovou, o prefeito, baseado num parecer da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, mandaram um parecer de São Paulo. O procurador do município não se ocupou do projeto de lei do vereador Marcos Cunha. Foi a FEBRABAN de São Paulo que fez o parecer. Mesmo assim, essa Câmara derrubou o veto do prefeito. Por isso que eu digo que é um trabalho coletivo. Não adianta só o vereador propor a lei, ser uma boa lei, mas o coletivo precisa compreender assim, e foi compreendido por essa casa, que aprovou a lei, depois derrubou o veto, e agora se encontra no Tribunal de Justiça a discussão a respeito da legalidade ou não desse tema ser tratado por lei municipal. Nós defendemos que é sim tema de relevância municipal e de competência municipal, tendo em vista que atende aos princípios de moralidade pública. Como é uma lei que amplia, vamos dizer assim, a exigência de moralidade pública, ela não está em contradição com a legislação federal, que é o mínimo, de standard mínimo de moralidade exigida. Nós também fizemos trabalho de denúncia, aqui nesse parlamento, de várias ações que entendemos ilegais. Por exemplo, a contratação sem licitação, frise-se, sem licitação, da consultoria para verificação dos índices de DEB do município de Pelotas, a chamada Falcone, que na verdade está dentro de um guarda-chuva ampliado da Comunitas. Falcone, Juntos pelo Desenvolvimento, traduza-se, Gerdau, Odebrecht, Banco Itaú, Banco Santander, Votorantim, as grandes empresas, o grande empresariado nacional, que escolhe algumas cidades, escolheu 12 cidades no Brasil, escolhe algumas cidades estratégicas para fazer investimentos com uma mão, mas com a outra mão retira dinheiro público através de consultoria. Pois nós impedimos que isso acontecesse em Pelotas, denunciamos o Ministério Público ingressou com a ação e suspendeu o contrato com a Falcone. Também denunciamos que o município de Pelotas contratou com empresas que não têm idoneidade, com empresas que não têm um bom nome no mercado. Foram chamadas da máfia do lixo. Denunciamos que todas elas, inclusive a que está atuando hoje, têm uma série de ações judiciais contra elas. Não deveriam estar contratando com o município de Pelotas. Denunciamos os 26 meses de locação de 4 imóveis sem utilização. Mais de 500 mil reais foram gastos em aluguéis, sem que se desse um destino para esses imóveis. O Ministério Público acabou de entrar com uma ação também de improbidade sobre isso, cobrando R$1 milhão de multa e mais 500 mil de devolução da atual administração. Denunciamos as péssimas condições dos alunos que frequentam as escolas de containers, escolas de ferro, de lata, que no inverno, Tenente Bruno, as crianças batem dente, porque o ar-condicionado é só frio.
Agora a vereadora eleita, Fernanda, eu encontrei ela, professora municipal, numa escola de container, para poder contar para nós, melhor ainda, o que acontece numa escola de container. Denunciamos e participamos aí da CPI da Fernanda Osório, como disse muito bem o vereador Marcola, eu fui o relator, e nós propusemos naquela CPI uma novidade, um acordo, porque percebemos que tanto a administração quanto as empresas, o consórcio SP, tinham errado, tinham cometido erros. E propusemos à época que corrigissem através de um acordo, que a construtora refizesse a ciclovia e que a administração fizesse o trabalho de drenagem na frente da Anhanguera e na frente do Banrisul, porque ali precisa de drenagem, não pode botar asfalto só no terreno encharcado. Não aceitaram o acordo proposto pela CPI naquele primeiro momento, nós levamos todo o material para o Ministério Público, mas, logo após, fizeram o acordo exatamente nos termos que nós tínhamos proposto. Então ficamos também contentes que o Parlamento colaborou para que saísse o acordo sobre a Fernanda Osório. E participamos da CPI do SANEP, que detectou que os nossos trabalhadores do SANEP correm risco de vida porque faltam equipamentos de proteção coletiva no SANEP. Os trabalhadores do SANEP ganham muito pouco e arriscam a vida para conseguir horas extras, entrando em buracos de mais de 4 metros de profundidade, colocando em risco as suas vidas, para conseguir melhorar um pouquinho o salário, sem a menor condição de segurança. Na Comissão de Saúde, para encerrar, fizemos inúmeras fiscalizações, dezenas de reuniões, em UBS, pronto-socorros. Bom, olha, nós realmente trabalhamos intensamente e conseguimos o que eu acho que é um trunfo para a população. Conseguimos convencer, primeiro, o Ministério Público, de que as condições das UBSs eram realmente insalubres. Depois convencer o Judiciário, porque a ação do Ministério Público teve o acolhimento por parte do juiz, que deu uma sentença primorosa, dizendo exatamente aquilo que a Comissão de Saúde, com documentos e provas substanciais, tinha alcançado. Ou seja, unidades básicas de saúde que não tinham condições de salubridade, falta de médicos no atendimento, atendimento por ficha ao invés de por horário, pronto-socorro com corredores lotados, com pessoas ali tratadas de forma desumana, e essa ação judicial colocou, hoje pode ser utilizada essa sentença, uma multa diária de R$10 mil por paciente dia que estiver aguardando nos corredores do pronto-socorro, à espera de leito de clínico por mais de 3 dias, ou R$10 mil para pacientes que estão esperando por leito de UTI por mais de 2 dias. Isso está valendo ainda hoje. O telespectador que está aí ouvindo, tiver um familiar que está há mais de 3 dias no corredor do pronto-socorro, procure o Ministério Público, procure a Comissão de Saúde, para pedir a aplicação de R$10 mil por paciente que estiver nessa condição. Para além disso, nós fizemos várias lutas que resumem um pouco o nosso trabalho também. Nós conseguimos, através de uma mobilização regional, com 57 vereadores, foi a maior mobilização da Zona Sul, dita no Palácio do Planalto, no Palácio Piratini. Estivemos juntos lá, vários vereadores estiveram conosco, 57 vereadores contra a manutenção desse contrato com a Ecosul de exploração do pedágio sem licitação. É essa a condição. Esse contrato da Ecosul é caríssimo porque não passou por uma licitação. E conseguimos lá em 2014, se os senhores lembram, a redução de R$9, que já custava em 2014, para R$7 o pedágio da Ecosul. Para concluir, fizemos a Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas. Que importante essa frente que luta para não permitir que a CE seja privatizada, para não permitir que o SANEP seja privatizado. Conseguimos impedir a privatização do SANEP nesta casa, alegando aquilo que tinha contemplado a nossa lei orgânica, de que privatização só pode ser feita de empresa pública se passar por um plebiscito. Aos moldes daquilo que fez o deputado estadual Vieira da Cunha também. A mesma questão, a Constituição Estadual também diz que as empresas públicas só podem ser privatizadas com plebiscito. O SANEP também só pode ser privatizado com plebiscito. E PPP,
que dá para a iniciativa privada de exploração por 30 anos. Eu e o senhor, vereador Tenente Bruno, estamos completando 50 anos hoje, não temos expectativa de vida de 30 anos. Nossa expectativa de vida hoje é 27 anos e meio. Quer dizer, não estaremos aqui, se for aprovada essa privatização do SANEP, para ver o SANEP público novamente. Para concluir, vereador Ivan, não são confiáveis os números apresentados pelo SANEP. Não são confiáveis. Basta pegar a lei orgânica, desculpe, a lei orçamentária de 2017 e verificar aqui as despesas apresentadas do SANEP, 151.900.000. Se vocês somarem as despesas no descritivo, vocês vão encontrar 123.150.000. Ou seja, não há déficit. O sumário apresenta um déficit. Se vocês vão somar, não apresenta déficit. Outra coisa, não apresentam os créditos, não apresentam as receitas. E por fim, se nós levarmos em consideração o próprio gráfico apresentado pelo SANEP, nós vamos ver uma incongruência. Apresenta lá 2.574.000 de gasto mensal, quando a gente faz o percentual, encontra 3.078.000. Ou seja, os números não batem. Eu estou com o vereador Roger Ney. Nós temos que fazer uma auditoria externa do SANEP para poder ter realmente os números verdadeiros sobre essa autarquia tão importante para o nosso município. Sem isso, não é possível votar nenhuma taxa do lixo. Obrigado.